E é isso aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Metamorfose Sedentária. Aqui quem fala com vocês é o Castle. Quem fala aqui com vocês também é o Mobius. E hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre a definição de uma coisa que eu chamo de a escuridão no horizonte. Quando a gente começa a se preocupar com o futuro, geralmente ali no começo da vida adulta, e a gente não consegue olhar pra frente e saber o que vai acontecer, não existe um planejamento real, ou então a gente não consegue nem começar a planejar. E aí, Mobius? Quando a gente tá na fase ali de criança e adolescência, quando a gente tá na escola, por exemplo, a gente sabe que depois do quarto ano tem o quinto, depois tem o sexto, então a gente tem essa percepção do que vai acontecer no futuro. Mas quando a gente vence essa etapa do estudo, do ensino básico, a gente se depara com algo que a gente não espera. A gente sabe que a gente tem que ou fazer um curso técnico, ou fazer uma faculdade, ou trabalhar, ou às vezes fazer duas dessas coisas ao mesmo tempo. E isso acaba nos colocando uma carga que a gente não consegue lidar com tanta coisa, tanta mudança ao mesmo tempo. E o pior disso tudo, Castle, a gente acaba não sabendo o que vem depois disso. Então, depois que eu começar a trabalhar, o que acontece? Depois que eu terminar minha faculdade, o que acontece? É certo que eu vou trabalhar naquela profissão? É certo que eu vou ser bem sucedido nela? É certo que eu vou conseguir escalonar minha carreira até eu conseguir alcançar a plenitude da minha vida financeira e vida pessoal antes dos 30 anos? Alerta de spoiler, muito difícil. Realmente é muito improvável a pessoa chegar no começo da vida adulta e ter um planejamento muito bem definido, a menos assim que a família tenha ajudado muito, né, a pessoa a talvez se desenvolver em uma determinada profissão, em alguma coisa assim. Mas geralmente a pessoa vai chegar ali depois do ensino médio e não vai saber muito bem o que fazer da vida. Sabe aquela piadinha clássica de o cara vai fazer administração porque não sabe o que quer fazer? Cara, isso é uma realidade muito maior do que a gente imagina. Por mais que exista esse meme, né, sobre o curso de administração, mas geralmente é porque ou a pessoa ela nasceu sem um núcleo familiar de apoio que vai ajudar ela a pensar o futuro dela, ou simplesmente vai ser porque a pessoa não conseguiu se desenvolver o suficiente, por mais que haja um apoio familiar às vezes, para conseguir decidir o que é da vida. Isso acaba gerando uma certa ansiedade, problemas psicológicos até mais sérios do que isso, mas não é tipo de depressão que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre realmente a pessoa parar para pensar, como é que vão ser os próximos 5 anos da minha vida? E não conseguir chegar a uma conclusão de o que quer fazer e como vai fazer para chegar até lá. A escuridão nada mais é, né, Castle, que a ausência de luz, né? E isso aí que tu comentou sobre não ter um núcleo familiar que te guie é exatamente o ponto, né? Muitas vezes a gente acaba vendo aí, se deparando com filhos de médico também virando médico, filhos de engenheiro também virando engenheiros. Quando uma pessoa, por exemplo, é filha de um empresário, ela tem aquela missão, digamos assim, de herdar o negócio do pai, da família. Então isso acaba dando a essas pessoas um pouco mais de vantagem, digamos assim, né? Talvez não seja aquilo que elas queiram fazer, mas na realidade o que a gente quer fazer? Eu queria ser mestre Pokémon, não vou poder nunca ser mestre Pokémon, né? Mas enfim, só tentando dar uma quebrada no gelo nesse assunto. A gente não tem aquela predisposição, aquela missão inicial, né? Então a gente acaba perdido muitas vezes naquilo que fazer. Aí a gente acaba muitas vezes optando por um curso de administração, ou às vezes chega a ser pior, a gente acaba não optando por coisa alguma e acaba começando simplesmente saindo do ensino médio e indo trabalhar assim, em qualquer função. E a gente fica ali esperando assim, daqui a tantos anos eu vou ver o que eu vou ser. E acaba passando 3, 5, 10 anos e tu acaba não conseguindo decidir o que tu quer realmente seguir numa carreira e numa profissão. E no meio desse tempo aí a gente acaba desenvolvendo aquela questão de ansiedade, a gente acaba ficando preso naquele vazio, a gente acaba criando aquele problema existencial. Eu acompanho muito a galera do Facebook, do Reddit, muita gente desabafando, né, sobre essas questões assim de não saber como prosseguir na vida, né? Existe bastante meme disso, inclusive, né? Eu já vi algumas charts, algumas historinhas em quadrinhos, assim, que os caras fazem de zoeira, assim, e tal, quando meu pai tinha 20 e poucos anos, ele já tinha 2 filhos e já tava com o terceiro encaminhado, já tinha a casa dele, já tinha, né, às vezes o próprio carro e tudo mais.
Então, assim, são outros tempos, sabe? O custo de vida, aliás, eu vou aproveitar para falar disso, tá? O custo de vida hoje ele é muito mais alto, não apenas porque moeda desvalorizou, porque o mundo está, né, funcionando de outra forma e tudo mais, mas eu gosto de falar sobre uma coisa, assim, quando eu tenho oportunidade, que é o fato de que o pai da pessoa, né, que diz assim, pô, meu pai com a minha idade já tava com a vida organizada, já tava fazendo as coisas dele. Cara, teu pai não pagava internet, sabe? Tipo, ele não tinha... Porque assim, tá, tu tem a opção de não pagar a internet? Tem, mais ou menos, porque hoje, assim, a comunicação das pessoas, ela é praticamente toda feita a partir de WhatsApp, sabe? Tipo, é muito estranho uma pessoa não ter como conversar com as outras pessoas da família ou com os amigos, porque simplesmente o cara não tem internet em casa, sabe? É muito incomum isso acontecer, o cara vai ter que ter algum acesso ali. Lamento, né, pelas pessoas aqui no Brasil que não podem ter, porque, sei lá, porque é tão ruim a infraestrutura no lugar que a pessoa acaba não tendo. Mas, enfim, tentando não exagerar muito no exemplo, a pessoa ia lá, comprava, né, às vezes construía a própria casa do jeito que sabia ali e tal, montava ali um modo de vida simplificado, né, ele, a esposa e tal, e talvez 1 ou 2 filhos. E, cara, o que tu tinha que fazer? Tinha que comprar comida, tinha que ter água em casa e acabou, sabe? Tipo, a maioria das pessoas, sei lá, até 40, 50 anos atrás não tinha TV em casa. Claro, isso deixava a vida dessas pessoas muito pior, né? A maioria das pessoas fala que, pô, meu avô era muito pobre, meu pai, né, era muito pobre quando começou a vida dele e tal. E por que isso acontece? Justamente porque houve uma época em que não existia cartão de crédito e crediário e, sabe, tipo, o cara ia lá e fazia carnezinho e coisa. Então, assim, por causa desse tipo de coisa, a vida das pessoas, ela era mais difícil, era com certeza, mas eles também tinham um custo de vida menor. Então era mais, entre muitas aspas aqui, mas era muito mais fácil o cara pegar e comprar um terreno e ir arrumando o começo da vida da família dele ali. Hoje a gente já sai do ensino médio com uma expectativa de ter uma cacetada de coisas, né, que tipo, só pra tu começar a organizar o começo da tua vida, comprar o teu apartamento ou a tua casa, cara, é um valor absurdo, entendeu? Não é como tu pegar antes, sei lá, eu herdei um terreno de 10 por 10 aqui do meu avô, vou construir uma sala e um banheiro e tá pronto, sabe? Tipo, então a nossa expectativa hoje na vida, ela é muito maior do que eu acredito que fosse a expectativa de vida de um cara, sei lá, de 15, 16 anos, que já tá pensando ali, né, sei lá, tô falando aqui de anos 50, anos 40, o cara já tava pensando em, tipo, não, tenho a minha namorada e aí arranjei aqui um canto aqui, eu vou começar a construir minha casa, o cara ia lá, comprava umas madeiras e fazia, sabe? Tipo, era outro estilo de vida. Hoje a sociedade, de maneira geral, até a própria família do cara exige mais do que isso. Ele não espera que tu compre uns pedaços de madeira ou alguns tijolos e vá lá e construa a tua casa num terreno pequenininho, sabe? Meio que nem dá pra fazer isso direito hoje, porque tu vai precisar de alvará da prefeitura, vai precisar de um monte de outras coisas, né? O governo, como sempre, dando aquele apoio. Mas pra conseguir encerrar esse exemplo, cara, tu não consegue começar a tua vida com a simplicidade que se começava há algumas décadas atrás. Logo, por causa disso, a tua expectativa é sair de casa e tipo, porra, eu preciso sair de casa já tendo meu apartamento ou comprando um terreno, ou simplesmente não dá pra fazer isso, sabe? Então, sei lá, é mais complexo. E eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais a escuridão no horizonte aparece, sabe? Porque tu quer organizar tua vida, tu quer planejar, mas tipo, tá, peraí, como que eu vou arranjar 300 mil pra pagar num terreno e numa casa? Tu pergunta isso pra um cara do ensino médio, o que ele vai te responder, cara? Ele não faz a menor ideia, ele tá preparado pro salário mínimo que tá esperando ele logo ali, depois do último ano na escola, e como é que o cara vai pensar num futuro, né, numa situação dessa? A grande realidade é que a gente não consegue começar a nossa vida do zero partindo do ponto onde a gente terminou ela morando com os nossos pais, né? Isso partindo do ponto das pessoas que têm uma família composta por pai e mãe, né? Muitas pessoas hoje não têm uma família com um pai presente, e isso acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque tu fica muito naquela questão do sobrevivencialismo, né? Tu e a tua mãe, teus irmãos, às vezes, ali, vocês querem simplesmente saber o que vão comer amanhã e tal, e isso acaba dificultando muito na questão de preparo, de planejamento de um futuro. E assim, eu como uma pessoa que
graças a Deus eu tive o pai presente e ele me contando as histórias, cara, assim como o Keston falou, não é bem assim tu começar uma vida do zero, construir as coisas, porque depois que tu construiu, tu vai ter um monte de desafio. Hoje, como ele falou, tu tem que pagar a internet, tu tem que ter a tua água ali encanada, que tu paga ela, tu paga energia elétrica. Muitos dos nossos pais antes não tinha nenhuma televisão, então eles começavam literalmente com um colchão, um sofá e era isso. Talvez ali também uma geladeira, coisa assim, o básico do básico. Cara, às vezes nem tinha energia elétrica, sabe? Tipo, o meu próprio pai falou sobre geladeira que, tipo, ele ia junto, ele arranjou um emprego, ele entregava barra de gelo para as pessoas colocarem embaixo da geladeira, que era assim que elas funcionavam. Não era energia elétrica, sabe? Então, tipo, as pessoas nem tinham energia elétrica em casa, então tu tinha muito menos contas para pagar do que se tem hoje, do que se espera que alguém tenha hoje, né? Desculpa, eu acabei te interrompendo. Então a gente tá acostumado, assim, muitas vezes a se deparar com uma realidade, tipo, onde a gente começa a vida e tá ali já, todas as nossas coisas, a gente tem tudo ali muito belo, muito lindo, só que a gente não sabe que pra começar a formar aquilo foi muita dificuldade da nossa família, né? Então a gente já começa a criar aquela expectativa de que não, eu vou sair da casa dos meus pais, então eu já vou começar com tudo organizado, vou começar ali daquele ponto. Só que não é bem isso, né? A gente acha que com 20 anos, no máximo ali 25 anos, já vai ter a vida toda pronta, toda organizada, e a partir dali é só vitória, é viajar, curtir a vida. Só que acaba que isso não acontece, porque, enfim, como o Keston acabou de dizer, a gente sai do ensino médio com um salário mínimo ali te esperando. E não tem como tu conseguir adquirir um bem, ou melhor, não tem como tu adquirir muitos bens com aquele salário mínimo. Então isso acaba gerando uma frustração. Eu falo por mim mesmo, né? Que mesmo com um curso técnico feito depois que terminei ali o ensino médio, eu acabei não conseguindo chegar no objetivo que eu queria, nos prazos que eu queria. Então isso acabou demorando 7 anos a mais para eu conseguir alcançar aquilo. É frustrante? Muito. Eu, de certa forma, mesmo depois de ter conseguido as coisas, claro, em partes, porque eu ainda estou pagando o financiamento do apartamento, isso ainda me corrói um pouco por dentro, porque eu sei que aquilo dali não é meu ainda, entende? Então eu acho que a gente acaba querendo, às vezes, colocar muita expectativa num futuro sombrio, que a gente não tem a noção. Então aqui eu gosto de falar sempre que é sempre interessante a gente sempre ter um plano B, ou sempre estar preparado para tudo que vai acontecer, né? A gente não pode nunca esmorecer, a gente não pode fraquejar. A gente sempre tem que lutar um dia de cada vez, sempre tentando buscar. E como a gente já falou em alguns vídeos passados, sempre ter um preparo, sempre ter um plano financeiro bom para, enfim, suportar as dificuldades do futuro, conseguir vencer na vida, conseguir vencer esse sistema desgraçado que a gente vive, né? Mobis, assim, da minha experiência pessoal, cara, eu tenho como falar, assim, que eu tive um começo de vida muito diferente da maioria das pessoas, tá? Eu nunca fui um cara rico, nunca fui um cara com grandes posses, tá? Só que, assim, eu tinha um negócio familiar, eu nasci dentro de uma empresa, né, familiar, a minha família tinha um trabalho ali, na verdade... Começaram um pouco depois, né? Meu pai era músico e tal, e ele montou um estúdio. E por causa disso, enfim, eu tinha 6 anos quando eu via, né? Enfim, os primeiros trabalhos daquele estúdio sendo feitos e tudo mais. Ele deu uma vingada por um tempo, sabe? A gente conseguiu sobreviver legal daquilo ali, assim. Só que, como eu disse, a gente nunca ficou rico por causa daquele trabalho, sabe? E era uma empresa familiar, cara. Não, a gente nunca teve empregados, assim, entendeu? Nunca contratamos ninguém porque, enfim... Papo para outro dia, mas sempre é muito caro tu contratar outras pessoas para fazer certos serviços para ti, né? E como a gente trabalhava sempre sob demanda, cara, terminava que não tinha condições de contratar alguém sem saber se amanhã tu vai trabalhar, sabe? Então, assim, por causa desse formato de vida, cara, beleza, eu estudei do mesmo jeito que todo mundo, mas, sei lá, com 9 anos eu já tava trabalhando de leve, trabalhando com, sei lá, com arte gráfica, com algumas coisas assim, e depois comecei a trabalhar no estúdio. Aí, graças à forma como as coisas foram acontecendo,
eu, enfim, terminei lá o ensino médio, né? E aí consegui fazer um curso técnico em informática, que foi, enfim, devo isso à minha esposa, tá? Porque na época ela namorava comigo e ela que me empurrou pra ideia de, cara, tu tem que ter um plano B, porra, vai lá e faz um curso, faz uma coisa maneira lá que tu goste, porque, sei lá, vai que o estúdio dá errado, sabe? Tipo, ela tava prevendo o futuro, na real. Porque o estúdio ele funcionou por mais alguns anos, depois que eu fui lá, a gente fez o curso técnico de informática juntos, né? E, cara, por acaso eu gostava de programar e aprendi e deixei aquele conhecimento dormente ali, entendeu? Porque eu acreditava muito na vida que eu tinha, eu acreditava muito no negócio familiar que eu acabei tendo ali, sabe? E no fim, cara, como pode acontecer com qualquer outra empresa, a demanda foi diminuindo cada vez mais, o mundo foi mudando. Hoje, né, a gente fabricava os CDs, por exemplo, lá no estúdio, e a gente entregava, né? Eu fazia as capas de CD e a gente fabricava os CDs de músicas dos cantores lá. O mundo mudou muito. Hoje ninguém mais usa CD pra nada. Então, assim, dos últimos 5, 10 anos pra cá, essa coisa toda foi mudando e o negócio foi desaparecendo aos poucos. E aí, no meio dessa brincadeira, eu descobri que eu ia ser pai. E posso dizer pra vocês que isso realmente foi a coisa que mudou a minha vida, sabe? Porque depois, né, conforme esse estúdio foi perdendo força, enfim, eu trabalhava pouco, mas por consequência ganhava muito pouco também, né? Através da demanda que a gente tinha. E por pelo menos 1 ou 2 anos da minha vida, cara, eu fiquei vivendo ali, assim, tipo, esperando o cliente chegar, sabe? E isso muitas vezes não acontecia. Então, assim, eu tive muito tempo pra pensar sobre a vida. E quanto mais eu pensava, mais eu via que em algum momento aquilo ia acabar fracassando de vez, mas eu não sabia o que fazer para mudar. E mesmo assim, mesmo que eu tivesse aquele curso, né, o curso técnico em informática, eu acabei não conseguindo ligar uma coisa com a outra, assim, cara, eu já devia estar, sabe, tipo, investindo nessa carreira, e foi o que eu acabei fazendo depois. Hoje eu sou programador, mas a falta de noção, né, a falta de incentivo a me preocupar com o futuro também não ajudou nada nisso. Porque no fim das contas foi só quando a minha filha apareceu no jogo, sabe, tipo, só quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, que na época era namorada, né, que eu realmente consegui mudar a minha vida, que eu comecei a me preocupar num sentido de, tá, peraí, eu já estava achando que estava tudo muito difícil, mas agora não é difícil só pra mim, agora tem mais alguém dependendo, sabe? Então foi nesse momento em que eu disse assim, cara, simplesmente eu não posso mais esperar as coisas acontecerem. E isso foi uma virada de chave pra mim, sabe? Tipo, eu posso dizer que foi por causa da minha filha que eu prosperei na minha vida. Porque embora, claro, gente, ter filho é caro, tá? Não façam isso em casa. Mas assim, por mais difícil que seja, né? Tu ter os gastos ali pra cuidar de uma criança e tudo mais, tu acaba, né, gerando essa responsabilidade. Mas por mais que ter filhos acabe sendo uma dificuldade adicional na vida da pessoa, no meu caso acabou alavancando a minha vida, porque eu comecei a me preocupar tanto com ela e com o futuro, que aí eu consegui abrir o horizonte. Aí eu disse assim, não, peraí, eu preciso de um plano. E medidas, e situações desesperadas exigem medidas desesperadas. Eu trabalhei até numa padaria, cara, no meio do caminho, sabe? E aí depois sim, eu comecei a trabalhar com programação, consegui me lembrar, né, que, pô, peraí, eu tenho um curso, eu vou começar a procurar emprego nessa área, enfim, né? E tive que reaprender tudo de novo, foi uma correria do caramba, assim, e tudo mais, mas é que quando eu ganhei um objetivo maior do que eu mesmo, foi quando a minha vida deu uma guinada, foi quando ela deu um cavalo de pau pra eu, não, peraí, agora eu vou ter que fazer alguma coisa e não tem mais escolha, sabe? Então, às vezes, tu ter a escolha de ficar inerte é um problema também, porque eu precisei de uma urgência na minha vida pra acordar, sabe? E isso é uma parada muito louca, assim, quando o cara para pra pensar que às vezes precisa de um empurrão e não é simplesmente parar e pensar sobre o que tu quer fazer. Muito interessante isso aí que tu falou, Keston, porque voltando um pouco a falar dos nossos pais lá, dos nossos avós, naquela época também, quando a pessoa completava ali uma maioridade, ela era muitas vezes expulsa de casa, né? Ah, sim. Então isso também gerava uma urgência. Então é interessante traçar esses paralelos do que há uma urgência, o que uma emergência pode fazer
na vida de uma pessoa, que faz ela alavancar, que faz ela criar aquele senso de imediatismo de conseguir correr atrás das coisas. E que nem tu falou, tu teve que trabalhar numa padaria, algo que tu nunca havia antes sequer cogitado em trabalhar. Zero noção, zero experiência. Eu ia pra lá muitas vezes pensando, nossa, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não faço ideia de como eu trabalho aqui, sabe? E naquela época também, lá dos nossos pais, dos nossos avós, também eles tiveram que tomar muitas decisões. Hoje já é muito mais raro a gente ver isso. Então é um paralelo interessante a ser traçado, né? Mobis, com certeza. E assim, cara, a gente falou das nossas experiências pessoais, assim, e tudo mais. Teria muito mais do que contar, né? A gente tentou aqui sintetizar o máximo possível, porque no meu caso, por exemplo, seriam, sei lá, papo de 5, 6 anos da minha vida sendo contados para conseguir exemplificar isso aqui melhor, mas como a gente, né, não vai querer também fazer o assunto ficar maçante aqui, gostaria de ir pro final agora aqui, que é, a gente sempre tenta trazer uma mensagem positiva, alguma ideia de como fazer um crescimento pessoal, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, de repente, né, se puder servir de inspiração para alguém, a gente já vai ficar bem contente. Mas é isso, assim. Então, como se vence a escuridão no horizonte? Como é que a gente consegue chegar nesse momento da vida em que, pô, e agora o que eu vou fazer daqui para frente e conseguir dissipar essa névoa escura que a gente tá vendo no mapa, assim? Cara, isso na verdade não é tão possível assim, sabe? Tipo, a pessoa demora mesmo para conseguir se tornar uma pessoa bem resolvida. É muito raro a gente ver uma pessoa de, sei lá, aí entre os 15 e 20 anos que sabe o que quer da vida, que já decidiu tudo e já tem um plano muito bem elaborado. Como isso sempre é muito difícil, tá? O que dá para fazer é levanta todos os dias da cama e enfrenta isso, certo? É realmente todos os dias estar se preparando para uma possível adversidade, para uma mudança, para talvez conseguir pensar no que gostaria de fazer, mas também essa resposta muitas vezes não vem do nada. Então, assim, da minha parte, tá? A gente nem planejou uma coisa para dizer assim exatamente o que é, mas da minha parte caras, tentem se reinventar, sabe? Tipo, tentem sempre explorar aquilo que vocês gostam, descubram as coisas que vocês gostam de fazer na vida, sem aquele papinho de coach de encontre uma coisa que você ama e nunca trabalhará um dia na vida. Cara, trabalhar é uma merda. Trabalhar é uma merda, não pensem que não é. Ninguém, assim, ó, se trabalhar fosse bom, as pessoas não pagavam salário, elas cobravam ingresso. Tá? Tipo, então não é assim que funciona. Trabalho é responsabilidade é chato, é problema, é estresse. Então, sem firula, tá? O negócio sempre que tiver uma oportunidade, tenta fazer experiências novas, sabe? Pega um assunto que, pô, eu não pesquiso tal coisa há muito tempo, dá uma lida sobre aquilo ali, sabe? Tipo, tenta assistir mais coisas, tenta, se for possível, ampliar os horizontes, ouvir opiniões diferentes, conversar com as pessoas, sabe? O único jeito de conseguir se desenvolver é descobrindo coisas novas, tentar aprender sobre elas e descobrir se aquilo ali realmente é a tua paixão ou não, porque pelo menos vai minimizar a tua dificuldade, certo? Porque assim, não tem como uma pessoa descobrir se ela vai amar na vida ser um desenhista, ser um artista plástico, se ela não se permitir ir lá e desenhar pela primeira vez, né? Pegar lá, fazer alguns rabiscos e dizer, pô, como isso aqui é divertido, como isso aqui é legal, sabe? Tô usando um exemplo aqui, claro que geralmente vem da infância, né? A pessoa já vai ter feito isso quando chegar nessa idade, mas eu acredito assim que dá pra usar isso como exemplo pra outras coisas, porque se a pessoa se abrir pra novas experiências, se vocês, né, se permitirem ir lá e experimentar coisas novas, talvez vocês descubram algo que amam e que consiga tornar aquilo ali uma coisa rentável. E aí, a partir disso, cara, é só andar pra frente. É só acordar de manhã, tentar mais uma vez tornar aquilo ali um objetivo na tua vida. E se tentar e não conseguir fazer um planejamento para os próximos 5 anos, tenta viver a próxima semana, tenta viver o próximo mês e tenta sempre abrir a mente para novos horizontes, para novas coisas, porque talvez seja essa a forma de conseguir se enfrentar essa dificuldade todos os dias. Bom, e da minha parte, assim, para quem já tá inserido no mercado de trabalho, para quem tá inserido dentro dessa escuridão, dessa treva e não consegue sair do lugar, não consegue sair de uma rotina, pensa no teu objetivo, não digo o objetivo final, mas o objetivo primário. Por exemplo, o grande sonho da casa própria,
da moradia própria. Se você sonha em ter isso, se você sonha em conquistar isso, não fica pensando só quando comprar, e sim pensa no hoje. Não pensa na escuridão daqui aos 5 anos. Começa a planejar o hoje, começa a agir hoje. O que eu quero? Eu quero financiar um apartamento, eu quero comprar um apartamento. Então começa já a separar uma quantia de dinheiro todos os meses para isso. Coisas que a gente já falou aqui em vídeos passados, mas são atitudes que acabam pelo menos te dando um pouco mais de incentivo próprio, porque, cara, é muito legal tu ver que tu tá realmente juntando, que tu tá conseguindo construir algo ali para depois tu chegar num fim maior. É uma coisa que dá um estímulo muito grande. E aquilo, traçando o paralelo que o Castle falou, sempre abra novos horizontes, sempre tenha planos alternativos, como a gente também já falou em vídeos passados. Se possível, tenham renda extra, entendem? Então, cara, eu acho que isso aí é o essencial para o brasileiro médio sair da escuridão, entende? Então eu acho que é algo muito importante. Então eu espero que a gente tenha feito algum sentido para vocês aqui nesse vídeo. E Castle, tem mais alguma coisa para falar? Não, eu acho que é isso aí. Hoje o papo é mais reflexão mesmo. A gente não tem, né, dados objetivos aqui para conseguir resolver, e inclusive as nossas dicas podem não servir para todo mundo, provavelmente não vão servir para todo mundo, porque realmente essa é uma batalha muito pessoal. A pessoa tem que descobrir, né, as suas próprias maneiras e as suas próprias armas de conseguir travar essa luta diária. Então é isso, galera. Se vocês gostaram aí, por favor, dá um joinha aí pra gente, tá? Se inscreve aí no canal. Contem pra gente aí as histórias pessoais de vocês nos comentários aí. Se não quiser mandar um comentário muito grande, quiser ajudar aí no engajamento, que é muito importante pra gente, especialmente no começo do canal aqui, coloca aí luz nos comentários. Pode escrever só uma palavrinha de 3 letras hoje, bem tranquilinha. E é isso, cara. Se a gente conseguiu ajudar alguém aí, se a gente, né, servir de alguma maneira de inspiração para que a pessoa consiga, talvez, ter um pouquinho mais de perspectiva de futuro, a gente já vai ficar bem feliz. Estamos aguardando aí a participação de vocês nos comentários do vídeo. Muito obrigado, debatam saudavelmente, e fica aí um abraço para vocês do Castle. E um abraço também do Mobius. Valeu! Falou!